Boa noite, gente. A gente começa o segundo episódio com o convidado do Pode Acender. E hoje nós estamos muito felizes, estamos muito tranquilas. Aqui tá um clima assim, uma coisa leve, porque a nossa convidada de hoje, ela é muito especial. É um episódio que a gente preparou no coração, assim, não foi? Foi. Sócia? E acho que antes mesmo de tudo acontecer com a estrutura, esse episódio ele já estava sendo assim imaginado pela gente por conta do tema e da importância do que a gente vai falar hoje. Exatamente. E algo que todo mundo precisa, que todos precisam buscar, todos precisam entender, aprender, saber mais de fontes certas, que é saúde mental. Então, nossa entrevistada hoje é Beca. Seja muito bem-vinda, Beca. Ela que é psicóloga com abordagem cognitivo-comportamental, que inclusive é a abordagem que nós praticamos em nossas terapias. Sim. Inclusive, façam terapia. Isso é muito importante. Mas ela também é mentora de desenvolvimento de carreira, mestra, uma trajetória aí repleta de... Já foi professora. Exatamente. Conta pra gente mais um pouquinho, Beca. Seja bem-vinda. Fique à vontade, seu café, sua água. A gente tá muito feliz de ter você aqui. E agora a gente quer te conhecer mais um pouquinho. Muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com os saberes da psicologia, com as especificidades da minha carreira, das minhas vivências. E é uma honra muito grande quando a gente pode partilhar conhecimento. Eu me sinto muito honrada quando eu posso compartilhar aquilo que me nutre enquanto conhecimento, enquanto habilidades, enquanto atitudes diante do mercado de trabalho. E eu tenho formação em psicologia há 11 anos, chegando aí já pertinho dos 12 anos de formação. Sou mestra em novas tecnologias de saúde, formação em psicologia, né, na área da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Já fui docente de algumas faculdades aqui também da região, 8 anos nesse processo de docência e ainda continuo na docência, né? Atualmente com a minha mentoria de desenvolvimento de carreira, também com curso de oratória aplicada à inteligência emocional e como psicóloga clínica em consultório particular. Meu Deus! Um currículo completo que a gente tem hoje. Gente, agora fica... E aí a gente olha a carinha, né, gente? Que bom! Jovem. Quem fala? Tá ali no nosso nicho de pessoas que também tenho formação em obesidade e emagrecimento. Pronto. Daqui a pouco, isso, pessoal. Beca, direito, medicina. E é isso, muito obrigada, viu a todos, boa noite. Um pouco. Acho que a gente precisa fazer uns cursos. Também assim. Quero chegar assim também. Meia hora de apresentação, queria. Não, mas quando você falou 8 anos de docência, assim, não parece pela sua, né, fisionomia, porque você é muito nova. Muito feliz. Mas de fato. Eu tô aqui no latte dela e não terminei. E não terminou. A produtora tentando. Vocês entenderam porque a gente jogou pra ela se apresentar? Que não tinha como roteiro decorar. A gente tentou, mas que honra, que bacana, é muito bom a gente ver mulheres com a carreira tão rica assim em nossa região, que às vezes a gente sabe que às vezes nós não somos valorizadas, não temos a visibilidade que tem. As redes sociais está aí como uma porta mesmo pra gente estar falando sobre o nosso trabalho, pra gente estar trocando com outras pessoas, com outros profissionais, e é isso que a gente quer aqui hoje, saber, pegar um pouquinho aí desse tanto de conhecimento que essa mulher tem, que agora a gente fica confusa. A gente começa pela terapia, pela professora, pela mentoria. A parte da oratória já vamos sair daqui com um contratinho. Então, inclusive, a gente tem que conversar depois. Sim, Fiquei de fato curiosa com a parte da oratória aplicada à inteligência emocional. Como a gente trabalha isso? Por muito tempo, desde a minha formação e até antes de estar na faculdade, eu sempre gostei muito da comunicação, né? Mesmo antes da minha formação, eu já via a comunicação como meio de acesso para o desenvolvimento e para a chegada até as pessoas através do conhecimento. Então, eu sempre gostei muito de falar, de me expressar, de colocar aquilo que eu aprendia, porque eu sempre
entendi que aquilo que era aprendido não podia ser retido. E a forma desse conhecimento não ser retido era através da comunicação. E aí, desde antes da faculdade, né, nos grupos sociais que eu já estava inserida, isso era muito comum, essa fala. Você fala muito bem, você consegue se expressar muito bem. Na faculdade também sempre era aquela que apresentava os trabalhos, né? Fui líder de turma também, do início até o final da faculdade. Então, isso foi despontando em mim a necessidade de pensar em alguma realidade em que eu pudesse transmitir essa habilidade comunicativa para outras pessoas também. Porque eu sempre acreditei que aquilo que era um instrumento facilitador em mim não podia morrer em mim. Então isso precisava ser gerado para outras pessoas, para que elas também tivessem a oportunidade de saber fazer de forma aplicada e também com vistas a um desenvolvimento. Foi aí que surgiu o curso de oratória. Inicialmente só tinha o nome oratória, mas ele tinha a perspectiva de ser um curso para ensinar as pessoas a se colocarem melhor enquanto processo argumentativo, enquanto assertividade, né, o posicionamento da fala, o que falar, o que não falar, o que se ater diante de uma apresentação, seja em TCC, seja na realidade informativa. E aí depois de 8 turmas nessa perspectiva, eis que surge uma amplificação da oratória aplicada à inteligência emocional, que inclusive o termo técnico da IER, da inteligência emocional, é regulação emocional. Só que é um termo muito técnico para a gente colocar em um tema, né, para trazer as pessoas, trazer o público para um entendimento específico. E aí foi quando surgiu a oratória aplicada à inteligência emocional, porque esse curso ele tem como um manejo específico trazer a sua identidade na sua fala e não desconstruir quem você é para se tornar alguém que se admira. E o que me chamava a atenção é que os cursos de oratória eram muito tecnicistas. Então, olhe para tal lugar, vire para tal lugar, bote a mão assim. E isso trazia para mim um desconforto muito grande, uma vez que, enquanto psicólogo, eu entendia que o atuar do indivíduo estava posto para a personalidade dele. Então, como é que eu anulo quem eu sou para conseguir apresentar algo, para conseguir posicionar a minha fala? Não, eu preciso trazer as características da minha formação enquanto personalidade, enquanto crenças, enquanto formação, para que eu então consiga me expor de forma espontânea e natural, me atendo às especificidades de quem eu sou e transformando quem eu sou em uma fala. Nossa, isso é muito bom. E isso me lembra um pouco, assim, óbvio que em uma proporção diferente do que a proposta do... Mas se encaixa super, porque um dos motivos que eu procurei a terapia, dentre várias situações que estava acontecendo no momento, era justamente a forma de não saber me expressar, eu não saber, inclusive, nomear emoções, sentimentos. Eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu me senti um pouco desconfortável, mas o que eu estava sentindo? Então, era comunicar e falar mesmo essas coisas, esses incômodos, que me levou mesmo a buscar esse tipo de ajuda. E é muito interessante porque... É como você falando, né? Justamente, eu quero chegar assim, quero falar assim, me expor assim. Exatamente, muito não gaguejar, e ela fala com elegância, tudo, é uma aula e também é bonito de ver falando, isso é realmente muito bonito, parabéns. Eu fiquei presa nessa parte que você falou sobre a técnica desses cursos de oratória, porque eu já fiz online e tem coisas que eles dão como um mecanismo que acaba na hora te desconcentra, que tem uma coisa que me pega muito, que é olhe entre as sobrancelhas para você passar segurança. Eu olho para entre as sobrancelhas das pessoas, eu esqueço completamente tudo que eu estou falando. Então, realmente, eu fiquei curiosa e vamos começar, né? Começando aqui o podcast, segundo episódio, entendeu? Então, daqui a uns 5 episódios vocês vão ver que está diferente. As palavras não fogem, a mente, eu não sei o que eu quero falar. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que é da minha personalidade, para lidar e viver com coisas engessadas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu gosto muito da liberdade de ser, viver e existir. Acredito que a gente se constitui somos e não nos tornando distintas daquilo que nós somos para gerar uma agradabilidade social,
social, é relacional. Então, eu gosto muito do processo espontâneo. Não é à toa que dentro da minha carreira eu sempre fui me preparando e me constituindo para ser um profissional liberal. Porque eu entendia que eu precisava dar o tom, a tonalidade, a sincronia e o ritmo daquilo que define Rebeca, e não daquilo que eu recebo pronto de alguém e reproduzo. Então eu sempre tive muita dificuldade desse processo estagnado, desse processo em caixinhas, né? Minha mãe costumava dizer pra mim que pronto, falou que é um desafio, sobrenome Rebeca. Porque eu sempre gostei muito do desbravar, da ideia de partir daquilo que eu sou e posso alcançar, né? E aí é que surge a mentoria de desenvolvimento de carreira, para ensinar pessoas a traçar o seu caminho na perspectiva do que são. Porque a gente vê um mundo muitas vezes muito engessado, né? Aquele mundo em que você está totalmente presa a um ritmo, a uma realidade que deu certo na vida do coleguinha e que eu vou reproduzir na mesma sincronia, e aí no passo que não consigo, me frustro. Por quê? Porque a vida do outro carrega a história, as implicações, as experiências e as dores do outro, e a minha história carrega as minhas experiências. Então, na mentoria de desenvolvimento de carreira, eu falo muito sobre esse lugar de não divisão. Vida pessoal, vida profissional. É tanta vida dentro de uma pessoa que eu não sei como é que as pessoas dão conta, né? E aí eu costumo dizer, aí eu costumo dizer, gente, é uma vida só. Os papéis sociais que nós atuamos no nosso dia a dia, que são distintos, mas a vida é uma só. Então a minha carreira precisa ser a resposta daquilo que me traduz enquanto sentido, enquanto desejo, enquanto perspectiva, enquanto vivências de prazer. Eu tinha até um plano ano passado que eu não me dei certo com ele, porque ele tinha, ao início de todo mês, a roda da vida, que eu gostava de analisar sentidos de cada parte, como é que eu tô no profissional, como é que eu tô no pessoal, relacionamento e tudo mais. Só que parece que nunca nada estava equilibrado. E aí, pra você conseguir uma ponta, você tinha que diminuir a outra, porque na roda era assim, né? Só vida, 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 vida. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir equilibrar nada. E é justamente o que você falou, são vários papéis que a gente tem dentro de uma vida só, né? E trazendo assim pra rede social, a gente hoje tem muito no nosso nicho, na mentoria que já fizemos, inclusive de carreira pra agência, tem muito aquela coisa de você separar o seu pessoal do seu profissional, porque existem características, porque nós gostamos e nós temos um conflito, e já tivemos muitos conflitos internos por isso, porque somos pessoas que gostamos de fazer uma piadinha ali vez ou outra, e isso conecta a gente com algumas pessoas, nos afasta de outras, mas é algo que é nosso. Só que no profissional, na estratégia, na imagem da empresária, da empreendedora de sucesso, você tem que ser sempre a pessoa que aparece impecável, a pessoa que tem sempre algo muito bom a dizer. E aí, o que a gente... a realidade. A gente entra em um conflito e a gente não consegue produzir. Então, dentro das redes sociais, a gente tem muito isso de que pessoa tal, ela tá no nicho de vida saudável, então ela nunca pode aparecer comendo um hambúrguer, porque vai todo mundo julgá-la. Pessoa tal aqui. Então, assim... E pessoa ainda come o hambúrguer, mas na escondida ali, naquele... Como se fosse o maior pecado, e ela tá ali naquele prazer secreto. E aí a gente vai criando, equilíbrio, né? Cria esse ciclo de cada um dentro de caixinhas que, às vezes, as pessoas querem sair, mas por conta desse padrão, estigmas, né, sociais. Exatamente. Fica todo mundo preso ali. E aí a gente tem agora até o movimento, até com o TikTok, a gente vê, né? Aí já estrategicamente falando, as pessoas elas têm se dividido. Você vê o lado profissional no Instagram e o lado mais humano, divertido, aquela coisa... eu não sei nem se é certo falar, tirar o humano do profissional, né? Mas é aquele lado mais da diversão, o lado do desabafo, lá no TikTok. Porque as pessoas não se sentem seguras. O Instagram virou o lugar das pessoas perfeitas. É o network, é o recorte que todo mundo faz. E isso gera várias coisas, né? Porque da mesma forma que eu vou mostrar e eu vou me colocar como um profissional, ao mesmo tempo, pra quem tá fazendo e pra quem tá assistindo, gera várias problemáticas também, né? Exato. Inseguranças, enfim. Aí acabou virando um universo. E é muito bonito, é muito bonito saber que a terapia
ajuda nisso. Porque se a gente fosse... Eu acredito que a maioria das pessoas devem buscar um estrategista digital de sucesso para falar como eu consigo misturar o meu pessoal com o meu profissional nas minhas redes sociais e ter sucesso. Aí chega a Beca aqui. Oratória aplicada à inteligência emocional, mentoria para desenvolvimento de carreiras. Então, é a informação. Sim. E assim, quando você traz esse perfil, né, o perfil profissional, o perfil pessoal, é uma pergunta muito comum na mentoria de desenvolvimento de carreira que eu desenvolvo. E o que eu trago como uma orientação, porque eu costumo dizer que o que eu estou trazendo não é a única realidade, não é um padrão, mas é aquilo que eu vejo que está dando certo comigo. Então eu vou reproduzir enquanto fala aquilo que é uma vivência em que se logra êxito na minha vida. Né? Então eu percebo, por exemplo, a minha página, ela é pessoal e profissional. Por quê? Porque eu entendo que uma vez Rebeca, sendo quem é, não se distancia da Rebeca profissional. Porque aquilo que eu busco nutrir no meu dia a dia, enquanto rotina, enquanto hábitos, enquanto crenças, enquanto vivências, é aquilo que me representa como um todo e não como fragmento ou uma parte. Então a Rebeca psicóloga, ela veste um personagem. A Rebeca esposa, outro personagem. A Rebeca filha, não, eu sou uma só. E eu busco muito essa originalidade, espontaneidade e realidade naquilo que eu falo. Eu costumo dizer para as pessoas que um dos maiores elogios que alguém pode me fazer é dizer que ver na minha vida aquilo que eu falo. É um dos maiores elogios da minha vida, porque essa é a minha perspectiva enquanto ser e existir. Esse é o sentido da minha vida. Né? O sentido da minha vida é ajudar pessoas a encontrar o sentido das suas vidas a partir de uma vida humana. Porque as pessoas hoje elas querem se desumanizar para viver. E como é que eu me desumanizo sendo humana? Eu não tenho como me desfazer enquanto existência. Eu sou ser humano. Então eu preciso me dar aos tratos relacionais, vivenciais, escolhas como humana, como uma pessoa, né? E aí é que entra muitas vezes esses livros que às vezes encaixotam algumas pessoas. Acorde tal hora, faça isso de manhã, faça isso à tarde. Peraí, você sabe como é que funciona o ciclo circadiano do indivíduo, né? O processo de dormir, acordar, o processo de acelerar, desacelerar durante o dia, a higiene do sono. Você sabe qual é a rotina? Se for uma pessoa que trabalha à noite, ela vai acordar 4 da manhã, 5 da manhã, só para cumprir. Porque todo mundo está fazendo, porque é uma realidade comum a todo mundo, e se deu certo com um, todo mundo tem que fazer. Então, assim, na psicologia, a gente tem esse lugar, né, de trazer ao indivíduo que ele é pertencente à personalidade dele. E a personalidade dele vista a uma realidade de avaliação, no sentido de o que é que eu tenho como benefícios, o que é que eu tenho como prejuízo sendo eu. Quais caminhos eu posso perspectivar para que a minha vida esteja em ascensão, ou seja, melhora constante, né? E aí eu costumo dizer que quando a gente fala sobre prosperidade, né, sobre viver essa prosperidade, é pensar que o escasso, ele para na falta, né? E o próspero, diante da falta, ele conquista. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa começar a pensar. Peraí, então, sobre ser próspero não é sobre ter bens materiais? Não necessariamente. A ideia de ser próspero é como você perspectiva aquilo que você pode conquistar. Porque o escasso, ele para na falta. Já o próspero, ele se desenvolve diante da falta. Né? E aí a gente precisa começar a quebrar esse paradigma. Por exemplo, eu ousaria dizer hoje que as pessoas talvez mais invejadas ou ambicionadas pelo outro não são talvez as pessoas que têm maiores bens, né, materiais, mas são as pessoas sonhadoras, são as pessoas desbravadoras, são as pessoas que perspectivam além do que está diante delas, porque viver nessa realidade é você ter uma direção de vida, é você falar, eu estou aqui, mas eu me vejo lá.
Eu tô aqui, mas eu consigo perceber que com a capacidade que eu tenho, eu posso ir mais 10, mais 20, mais 100 léguas, né? E isso é algo que só entendendo os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, nomeando os meus medos, as minhas crenças, é que a gente consegue romper, né? Porque coragem nunca foi falta de medo, né? A coragem é você viver o medo. Você vivencia esse medo. Então, isso é coragem. Né? Silêncio, estamos em terapia. É aquela história, né? Se não tem medo, se tá... Não, até me confundi, não vou nem falar. Não, deixar quieto. Não tem como. A gente chega a se dar... Não, sou comunicóloga, falo. Parece que sim, né? Não, é muito... Isso é muito bonito, porque assim, também a gente tá... Eu tô encantada. Eu vou falar isso, é muito bonito aqui várias vezes. Eu acho que já é a terceira vez que eu falo isso. Mas eu consumo muito conteúdo nas redes sociais de saúde mental, de lifestyle. E às vezes, a gente estava até comentando esses dias na agência, em equipe, que satura essa romantização da alta produtividade. Que você, para ter sucesso, você precisa acordar às 5, dormir 11, e aí você tem que treinar, você tem que ter uma vida saudável, você tem que dar... fazer marmita. Você cansa só de pensar, Só né? de pensar. Só de pensar que Já você é todo aquele exaustivo. protocolo a seguir já cansou. Já deu. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, são outras pessoas com vidas com saúde mental perfeitas e donas de todos os melhores conselhos ali, e às vezes você se olha assim, você se sente, cara, como eu sou uma pessoa, como eu sou um merda, como essa pessoa tem essa paz, como ela consegue ser tão superior a tudo, e isso é algo tóxico. Como você, enquanto profissional, vê esse movimento nas redes sociais? O TikTok hoje, ele tem virado uma grande rede de desabafos. E às vezes desabafos que vêm com conselhos, vêm com termos, vêm com diagnósticos. Se você tem esse padrão, você tem TDAH, você tem tá bem na ansiedade. moda, né? Você teve uma crise de ansiedade. As pessoas se gravam tendo crise de ansiedade. E aí, assim, eu penso que antes a gente tinha muito essa questão, o cuidado em falar sobre saúde mental. As pessoas se privavam de falar sobre depressão. Meu Deus, depressão não. Depressão é falta de Deus. Então era aquela coisa assim, não. E hoje as pessoas se gravam e a gente tem essa... às vezes eu vejo que tem uma falta de cuidado com gatilhos que você pode causar em outra pessoa. Como você, enquanto profissional, inserida nessa realidade de redes sociais, como você analisa esse movimento? Assim? O que você sente? Eu percebo muita desinformação em forma de informação. Né? Então a gente vê muito síndromes, transtornos que não são reais, né? Por exemplo, síndrome de Peter Pan, síndrome do impostor, né? Do ninho vazio, são diagnósticos não oficiais. São falas e realidades do senso comum. Então a gente precisa ter muito cuidado ao consumir informações para poder entender. Isso é algo que de fato se constata enquanto um transtorno, enquanto uma síndrome, ou isso é fruto de uma avaliação do senso comum que está colocando como um transtorno e uma síndrome sem ser. Quando a gente pensa em síndrome, transtorno e doença, existe uma diferença. Porque a gente não fala doença mental, a gente fala transtorno. Por quê? Porque a doença a gente conhece a etimologia, ou seja, a origem. Né? De onde veio o problema tireoidiano? A gente sabe a origem, né? De onde vem o problema no joelho, então se conhece a origem. E nos transtornos não se sabe a origem. A gente sabe a causa e o prognóstico, mas ninguém sabe a origem, porque a origem é multifatorial. É o ambiente, é a história de vida, é o processo biológico, é a genética. Então são várias realidades que formam um transtorno, ele é multifatorial. Na síndrome, a gente não tem nenhuma especificidade, a gente não sabe a origem, a gente não sabe a causa e a gente não sabe o prognóstico. A gente só consegue relatar sinais
e sintomas, né? Os sinais são aquilo que são visivelmente colocados, né? Então a pessoa, você consegue ver que a pessoa emagreceu, que a pessoa está abatida, com olheiras, né? São esses sinais, estão ali visíveis. Sintomas é que o indivíduo descreve. Então na síndrome você não tem nenhuma especificidade do que é, como vem, qual é o percurso. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses diagnósticos não oficiais, que não estão dentro da realidade da psicologia. Hoje tudo virou psicologia nas redes, né? Todo mundo A psicologia diz, porque a psicologia diz, e muitas coisas a psicologia não diz, é uma desinformação. Outro erro muito comum também que eu vejo nas redes é trazer correlação como causalidade. Ou seja, a causa das mulheres estarem estressadas no trabalho é porque 90% ou 30% delas são mães. Então a causa do estresse é ser mãe. Não, peraí, pode ter uma correlação entre ser mãe e desenvolver um estresse no trabalho, mas isso não quer dizer uma causa, porque causa em si precisa ter um estudo clínico, testado, avaliado, como a gente chama de estudos randomizados, para que de fato isso seja considerado como uma causa. Isso leva muito tempo. Isso não é da noite para o dia. Então, às vezes a gente tem estudos de caso ou estudos não conclusivos que são colocados como um diagnóstico, que são colocados como algo que todo mundo sofre. Por exemplo, você já deve ter visto isso nas redes sobre a mãe narcisista. Sim, sim. E a gente tem um demarcador no manual diagnóstico, né, dos transtornos mentais, que o transtorno, né, narcisista, essa condição, essa realidade de personalidade narcisista se dá muito mais acentuadas em homens. Muito mais em homens do que em mulheres. E aí virou essa moda da mãe narcisista, né? Então a gente consegue perceber que dentro de um demarcador também de transtorno, 5% da população mundial de fato tem transtorno. Né? As incidências de transtorno são muito pequenas. Às vezes o TDAH é 2 e alguma coisa por cento, né? 2,4, 2,5 e assim vai. Então é muito pequeno. Às vezes as pessoas elas têm os traços que parecem que se assemelham, mas não fecham um diagnóstico para transtorno. Porque transtorno não é só um checklist. Você abrir o Google e você dizer, tenho isso. Sim. Tenho isso, visto, tenho tudo, acabou, tenho esse transtorno, né? Tenho um transtorno de personalidade borderline, que é o que tá também na modinha agora, né? E não você tem que ver a frequência, a intensidade, os prejuízos clinicamente significativos, a história de vida, processo biológico, a genética. A gente tem que também entender os processos longitudinais disso, até que ponto isso começou, se desenvolveu e pode ter enquanto manifestação de continuidade dessa doença, né, desse processo implicador, né, enquanto transtorno. Então tudo isso precisa ser avaliado. Então eu costumo dizer hoje que, pelo menos na área da psicologia, eu costumo ver as redes muito mais colocadas para uma desinformação vestida de informação. Então, o que eu aconselharia, né, para o público leigo é que não tomasse para si a veracidade daquilo que é colocado, como a psicologia diz, sem de fato ter contato com um profissional sério, né, atualizado, que estuda na realidade de psicologia. E isso acaba sendo... acontece muito, realmente, a gente vai rodar no TikTok, aí quando alguém fala alguma coisa, nos comentários todo mundo, eu sou assim, eu sou um pouco assim, eu tenho isso. E aí a gente entra em situações tanto de banalização, que, por exemplo, o TDAH hoje virou, todo mundo tem TDAH, então pra que eu vou me preocupar com uma pessoa que tem? E também da questão de remédios mesmo, porque as pessoas começam a ter acesso e ir atrás de se medicar, se automedicar de uma forma irresponsável, porque ela realmente acredita por um psicólogo, porque as pessoas viram psicólogas nessas horas, das coisas que estão vendo na internet. Então eu vejo muito que entra nesse sentido, assim, da quantidade de informação que ela leva pra si, e não tem nenhuma responsabilidade, como eu até falou no começo, não tem nenhuma responsabilização de quem também está levando essa informação. Então, realmente, é de atenção. Com a questão da insônia e com aquele remédio Zolpidem. Sim. Que o pessoal começou a compartilhar, gente, esse remédio é ótimo se você tem insônia. E aí a galera começou a comprar, procurar assim, receita. E do nada, Usou as pessoas viciadas em Zolpidem. E teve até um caso de uma mulher que ela
ela sofreu um acidente de carro, porque ela tomou, acordou, desceu de pijama, pegou o carro e ela acordou no hospital sem lembrar do que tinha acontecido. Porque o efeito colateral do remédio acaba trazendo, né, essas alucinações e tudo mais. E a pessoa, tipo, literalmente colocou a vida dela em risco. Sim. Porque viu em algum lugar que Zolpidem é ótimo pra quem tem insônia. E as pessoas, tipo, não dormiu uma noite, eu tenho insônia. E os remédios psiquiátricos, eles são para poder organizar a neuroquímica do nosso cérebro. Então, uma vez que o indivíduo faz um uso indiscriminado medicamentoso, ele vai trazer efeitos totalmente opostos, porque ele não tem essa desregulação neuroquímica no funcionamento do cérebro. E aí por isso que existe também esses estigmas, né? Ah, a medicação psiquiátrica vicia. Aí eu sempre pergunto, vicia quem? Porque quem usa de forma correta, acompanhada, assistida, o objetivo é que se use por um tempo, tenha a fase de desmame, né? Até de fato ter uma alta. Porque inclusive quando a gente fala de transtornos, a gente não fala sobre cura. A gente fala sobre remissão parcial e remissão total. Uma remissão parcial é aproximadamente uma melhora de 50%. Uma remissão total, uma melhora de 70%. Né? Então a gente precisa entender claramente. Tem alguns transtornos que dentro da sua especificidade precisa de um período delongado medicamentoso. Né? A gente pode dizer que o indivíduo precisa tomar uma medicação ao longo da sua vida. Né? Mas tem muitos outros que clinicamente não são avaliados dessa forma. Né? Então por isso que é muito importante entender que a internet, o Google, ele pode fornecer alguns conceitos, mas ele não diagnostica. Cara, e essa coisa do Zolpidem, eu achei... Eu realmente fiquei com medo da repercussão, porque virou uma trend. Virou uma trend, então assim, as pessoas tratavam de forma engraçada os efeitos que o Zolpidem dava. E isso é perigoso, porque imagina esse relato mesmo de a mulher que tomou, ela saiu de casa, ela pegou um carro de pijama. Olha o perigo disso, olha você disseminando essas informações. Então, aí você pega ali uma pessoa realmente leiga e que está no momento de desespero e que não tem o acesso a um profissional, e aí a pessoa consegue esse remédio e toma. Imagina aí as consequências, sabe? Eu fiquei... Como você recebe essa trend do Zolpidem? Você fala, não, por favor. Fica vendo todo mundo, você vai procurar lá as pessoas. E as Como foi a minha experiência? E as pessoas hoje, a gente está vivendo numa sociedade que procura as facilidades. Como é que tem uma vida mais fácil aí? Me dá aí, se possível em forma de comprimido, que é só tomar. Né? E aí a gente costuma dizer que quando a gente fala sobre tratamento, sobre desenvolvimento de ser, existir, fazer e atuar, a gente precisa entender que viver é trabalho. Né? Viver é sobre fazer dar certo todos os dias. A vida é um constante fazer dar certo. Então o comprimido ele pode trazer ali uma organização neuroquímica, mas ele não resolve a minha vida. Porque a minha vida precisa de mim, enquanto intervenção, enquanto compromisso, enquanto envolvimento, para que ela aconteça com vistas àquilo que eu perspectivo, objetivo, como realizações. Então as pessoas hoje, elas estão ávidas por tudo aquilo que responda ao que é necessidade de forma facilitada. E a vida não traz facilidades. A vida, a gente tem que abraçar uma vulnerabilidade que é normal à vida. 3 vulnerabilidades são normais à vida, que é a incerteza, o risco e a exposição emocional. São 3 vulnerabilidades que nós, seres humanos, não podemos fugir enquanto existência. Incerteza, riscos e a exposição emocional. Então, hoje o ser humano ele quer a qualquer custo se tornar uma máquina que funcione o tempo todo e de forma facilitada. Alguém descobre uma vida aí, coloca isso em uma cápsula e eu bebo. E aí não dá, e aí eu tomo, né? E aí não dá. Porque a gente precisa entender que uma vida de valor se constrói com ações de valor e com perspectivas de valor. E com realidade de sentido. As pessoas hoje não sabem responder qual é o sentido da sua vida. Não sei. E sentido é direção, é entender eu estou indo para onde? Para onde? O que eu estou fazendo hoje?
para que eu perceba o movimento do futuro, né? Porque a construção do meu futuro começa no presente. Então as pessoas hoje não sabem, elas estão perdidas nesse lugar de sentido da vida. Tem um livro mesmo que é fenomenal, que é Em Busca de Sentido. E aí o autor do livro é um psiquiatra que ele passou por 3 campos de concentração. E aí ele vai dizer que o que nutria ele, mesmo em meio a toda a falta de alimentação, né, em condições totalmente precárias, era ele perspectivar o que poderia ser depois dali. E ele escrevia lá dentro, porque depois daqui eu vou palestrar para pessoas. Sim. Eu vou ensinar pessoas a acreditarem na vida. Eu vou escrever livros, né? E tem outro também que é o Escafandro e a Borboleta, né? Que se eu não me engano já tem até um filme no YouTube sobre, que é baseado em história real, né? O título do texto é O Homem que Vivia Preso Dentro de Si Mesmo. E após um acidente, esse homem ele só mexia um olho, ele só conseguia piscar. Uhum. Só que a atividade cognitiva dele estava em perfeito funcionamento. E ele conseguiu escrever um livro, Escafandro e a Borboleta, com o assistente dele. Cada palavra do alfabeto que ia passando, ele ia piscando. Nossa. E assim ele fez um livro. E no dia seguinte da publicação do livro, ele morreu. E aí isso vai trazendo pra gente que o sentido da vida não está naquilo que eu vou ter a certeza de viver, mas está naquilo que eu tenho a certeza do que eu preciso fazer hoje, do que eu tenho que ser hoje. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a pensar que se eu fosse morrer hoje ou amanhã, de manhã que fosse, eu ainda assim plantaria uma árvore. O que é uma árvore? A árvore demora anos para crescer. Mas é a perspectiva de pensar, ainda que eu soubesse da brevidade da minha vida, como data e como hora, o que eu tenho que me comprometer em fazer hoje, eu não me absteria de fazer. Então as pessoas saem muito desse lugar, né? Do agora, do hoje, para o futuro e o agora. Quem é que cobra esse lugar? Tá muito descoberto, né? Tem produtora chorando. Ela tá emotiva. Confesso que estou aqui me segurando para não cair na vulnerabilidade da exposição emocional. Nossa, gente. Mas é horário, vou abrir aqui, viu, pessoal ali? Tá aceitando. Eu acho que na caixinha de perguntas vai ter... Cadê o contato dela, por favor? Não, muito assim, tô de fato impactada com essa fala, com tudo que a gente está aprendendo. A gente, é de fato o momento da gente aprender, só que é transformador de fato, você conversar com a pessoa que estudou para isso, a pessoa que vive isso, a pessoa que tem um olhar diferente sobre isso. Porque a gente... eu sou completamente apaixonada pela minha terapeuta. Tenho certeza que Júlia, que Bia também. Mas a gente se apega ao olhar. É aquilo que você falou no início. Você leva com você a Rebeca junto com o seu profissional. E dá pra ver que isso é bem alinhado na sua fala, na sua comunicação. É tanto que você envolve a gente. Você envolveu a gente lá atrás naquele evento. E se conheceu ela no evento que tinham várias psicólogas. E chegou no finalzinho da noite, assim, ela encostou. Já tava indo embora. Ela encostou no banquinho, assim. Começou a falar. Você via todas as psicólogas assim, ó. Eu quero marcar na terapia com você. E a gente tem que ir embora. Mas espera mais 5 minutinhos aqui. Só vai terminar de aquele meme. Silêncio. Estou em terapia. Pô, era pra gente fazer assim. Ah, tá. Vai. Vai. Silêncio. Estou em terapia. Isso que você fala sobre o agora, o viver agora, o futuro também, é um gancho que a gente traz até para uma pergunta que a gente recebeu na caixinha. Sim. sobre a sua chegada aqui, né? Que era como as pessoas têm o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Sim. É o medo de perder o que está acontecendo agora. E aí ela começa a ficar desesperada e sentindo muitas coisas. Eu não sei se casa muito, mas a pergunta é justamente como vencer esse medo para poder talvez viver melhor e ter um futuro mais próspero, né, mais tranquilo. É interessante a gente entender que não é um diagnóstico oficial. A FOMO não é um diagnóstico oficial, assim como a dependência de internet não é configurado como um transtorno. Sim. Precisam-se ainda de muitos estudos para que isso de fato se configure ou não como um transtorno, mas hoje não o é. Né? Então a gente pode dizer que as redes sociais, elas vêm muito nesse lugar hoje de fluidez, às vezes de uma fuga.
né? Não quero pensar, não quero resolver algumas coisas, aí eu passo horas ali acessando as redes e aí me abstenho de fazer aquilo que eu preciso fazer, de refletir sobre aquilo que eu preciso refletir. Às vezes também vem como uma estratégia compensatória. Então, trabalhei o dia todo, eu fiz muitas coisas estressantes hoje e agora eu vou passar minha noite toda aqui na rede, né? Às vezes vem também com uma realidade daquilo de distorções cognitivas, né? Que são erros de interpretação que o indivíduo vai desenvolvendo a partir das suas vivências, das suas experiências. Então, muitas pessoas usam as redes também para fazer comparações. Eu não posso estar aquém. Então, eu tenho que acompanhar as pessoas que mais estão em ascensão para que eu esteja fazendo o que elas fazem, para que eu esteja buscando ter a vida que elas têm, a realidade social que elas têm. Outras pessoas também vão usar as redes sociais dentro de uma realidade de comparações injustas. E é incrível porque é uma distorção cognitiva, é um erro de interpretação, uma vez que as pessoas começam a comparar, nessas comparações injustas, aquilo que é a alegria da vida do outro e a tristeza na minha vida. Ou seja, aquilo que tem no outro, na vida do outro e falta na minha. Olha que coisa injusta. E o outro percorreu uma história, eu estou percorrendo a minha. Então a gente precisa começar a entender que a maior história de sucesso é a que eu construo, é a minha. Então a do outro eu posso assistir, eu posso aplaudir, eu posso admirar, mas eu não posso tornar a história do outro a minha. Pode vivê-la. E as pessoas têm usado muito a rede para esse lugar de reprodução do ser e existir. Aí começam a vir os sentimentos de vazio, aí começam a vir passões. Futuro, porque eu tô nesse lugar, eu preciso, já comprou esse carro e agora e comprou tal roupa e tá tendo amizade, e aí começam preocupações, tempo, porque a vida do outro já alcançou algumas coisas que talvez a sua alcance até mais, ou que em um dado momento o que você alcança seja tão distinto do outro que nem faça sentido essa comparação, né? Então, a gente pode dizer que a rede social, ela vai trazer alguns fatores desencadeantes, que é o vulgo popularmente dito gatilhos. Sim. Então, traz aqueles gatilhos do eu acho que eu tô fora do tempo. Esse clã se formou junto comigo, e onde é que já tá? E ó a foto que já postou, e ó a foto profissional que já tá fazendo, e ó a página como já tá. Então, pode ter, a rede social pode desencadear, né? Esse, como a gente chama de fator desencadeante, ou seja, os gatilhos para que eu me cobre demais, para que eu viva a tirania do perfeccionismo, a perfeição emocional, né? Então eu preciso estar sempre bem, eu preciso estar nesse lugar. E aí a gente fala muito no processo terapêutico, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, sobre a satisfação flexível. Ou seja, aquilo que eu tenho como expectativa não precisa se tornar a minha necessidade. A minha expectativa é que aos 25 anos já tenha o carro do ano. Tá, você pode ter essa expectativa, mas isso não precisa se tornar a regra da sua vida. Sim. Você pode usar da satisfação flexível. Peraí, não consegui o carro do ano, mas consegui uma moto. Não consegui o carro do ano, mas já tenho o ensino superior. Então, na satisfação flexível, você começa a trazer satisfação para aquilo que já é. Porque ninguém consegue buscar o que não é sem assumir e reconhecer aquilo que já é. E aí as pessoas vão se perdendo dentro da própria vida. Por quê? Porque elas vão desconsiderando o caminho percorrido pelo que falta percorrer. Nossa, E as redes sociais, elas têm, e eu acredito que, eu realmente, é uma novidade pra mim saber que não existe, não é de fato um transtorno, vício em internet, porque tem se falado isso sobre o vício da tela, sobre você se desligar das telas, sobre como as telas são prejudiciais, e a gente trabalha com isso, às vezes... a gente já chegou no momento de parar no escritório e falar assim, a gente só precisa de um final de semana numa fazenda, longe do celular, para se regular, sem internet, para se regular emocionalmente. Toda a culpa de todos os meus problemas está no celular. E saber que isso não me deixa muito me deixa com a dúvida. Fico de uma forma confortável em saber que isso ainda está sendo estudado para saber quais são os impactos de fato, porque
tem pessoas causando medo mesmo nas pessoas com relação a isso. Mas também fico com a dúvida de hoje, qual é o impacto? O que tem algum impacto emocional essa busca pelo online, essa busca em estar sempre ali se mostrando ser o melhor, porque a gente lida com competição, aí lida com cancelamento, lida com essa pressão, inclusive a pressão profissional de estar obrigatoriamente ativo nas redes sociais. Sim. Quais são esses impactos? Qual é o impacto, já que não tem esse... Exato, não é configurado como um transtorno ainda, né? Como um transtorno. Mas existem impactos, porque todo hábito nosso, ele vai gerar impactos nas nossas vidas, né? Então, os hábitos, eles são fontes geradoras de impacto em nós. Então, por isso que é muito importante pensar, o uso indiscriminado das redes sociais tem trazido o que para mim? Né? E eu trago aqui os sintomas mais comuns apresentados, que é o sentimento de vazio, as distorções cognitivas que eu citei, né? Comparações injustas, filtro negativo, ou seja, a pessoa superestima os aspectos negativos da sua vida em detrimento dos positivos pelo que está assistindo na vida do outro, né? A própria condição também de personificação, que é outra distorção, outro erro de interpretação. Essa pessoa postou isso aí, foi pra mim. Essa pessoa tá postando essa foto aqui, tá bem, pra poder me impactar, porque sabe que eu não tô bem. Aí também tem o da personificação, né? A catastrofização. Meu pai, postaram que aconteceu aquilo naquele bairro, então vai acontecer no meu, e aí então eu tenho que ter cuidado, porque se aconteceu do outro lado ali, vai acontecer do lado de cá também. Então, assim, esses são impactos reais, né? O próprio humor deprimido, porque uma vez que o indivíduo, ele se compara com o outro, esse humor, ele vai tender a deprimir, uma vez que muitas vezes o que você assiste na vida do outro faz parte das suas aspirações e você ainda não conquistou, né? Então, esses são impactos visíveis, são impactos reais. Então, como é que a gente regula esse processo, né? Para que as nossas emoções estejam mais reguladas. Porque quando a gente fala de regulação emocional, ela pode ser tanto saudável como não saudável, né? Adaptativa e desadaptativa. Ou seja, eu posso usar a rede social como uma regulação emocional. Não vou pensar em nada aqui. Mas isso pode ser não favorável a mim, uma vez que quando eu termino ali, porque já usei demais à noite, eu perco o sono. Eu estou ativa demais para poder dormir na hora certa e acordar bem. Despertei à noite, vou para a rede, então aquilo ali já ativa o meu cérebro, porque o nosso cérebro, ele não foi feito para receber o contingente de informações que a gente recebe hoje. Aí por isso que chegam os famosos, ditos populares, bugs. Sim. Porque você abre um Instagram, uma rede social, tem várias informações. E você assimilar aquilo ali, em algum momento vai dar algum bug. Porque o cérebro da gente não foi feito para a máxima de informações que hoje são depositadas nas redes sociais para que a gente consuma. O cérebro da gente, ele precisa ser ensinado. E a gente ensina o nosso cérebro com atividades que são de valor e que repetidas geram um hábito. Então, por isso que a gente precisa começar a pensar, com esse uso indiscriminado das redes, quais são os prejuízos que eu percebo na minha vida? Eu tô lendo muito pouco conteúdos da minha área. Eu tô tendo um sentimento de vazio quando eu termino as redes, porque parece que eu passei 2 horas ali e não construí nada, né? Eu passo horas e horas vendo todas aquelas atualizações das pessoas, aquelas bolinhas ali em cima, né? E aí quando eu vejo, eu já me perdi, eu já tô me comparando, eu já tô sentindo até mesmo, porque alguns sentimentos são suscitados, de inveja, de ciúme, E aí a gente precisa entender que a rede social é um acesso de encontros, mas também precisa ser um acesso de desencontros. Então, por exemplo, uma pessoa que termina o relacionamento, ela vai continuar seguindo o ex para quê? Me diga. E tem uma pergunta sobre isso. Ela quer sofrer. Tem uma pergunta na caixinha perguntando se Tô aqui. Dá uma olhadinha. Se é saudável, a pergunta é basicamente assim: é saudável
terminar um relacionamento e continuar stalkeando as redes sociais do ex? E por que tem essa vontade de fazer isso? Aí é que vem. Quais são as motivações que despertam isso? A motivação é que a pessoa terminou e aí o outro que recebeu esse término do relacionamento quer saber a rotina do outro, o que é que o outro está fazendo, se está com alguém. Ou se está conseguindo reconstruir a vida antes da pessoa. Então, é muito interessante pensar quais são as minhas motivações nesse stalkear, né? Quais são? Eu quero o quê? Eu quero ter acesso ao que o outro faz para que eu me martirize, para que eu comece a dizer, quando estava comigo não era assim, quando estava comigo nem saía, agora ó como é que está. Então a gente precisa começar a olhar para nós mesmos e avaliar o que eu estou possibilitando para mim mesmo. Isso que eu estou fazendo tá gerando o quê? Tá sendo fonte geradora de quê para mim? De mal-estar, de apreensão, de expectativa apreensiva, porque eu fico o tempo todo achando que vai aparecer com alguém. Então, o que isso está me motivando? Se o indivíduo terminou com a pessoa, ou se vice-versa, né? A pessoa que terminou com o indivíduo, e nesse processo de stalkear, alguma fonte geradora de mal-estar muito provavelmente vai ser ocasionada, né? Com certeza. Então, o mais importante e o mais funcional, a saúde mental que a gente pode dizer, é que a gente se afaste de tudo aquilo que a gente não quer viver mais, ou de tudo aquilo que de fato não faz mais sentido estar perto ou consumir. Ou seja, não se preste esse papel, né, gente? Exato. Essa humilhação. Então, bloquear, às vezes, é para manter a sua saúde mental bem, né? Silenciar e assim vai. Então, por isso que é muito importante perceber. A rede social, ela é aberta. Entra quem quer, participa quem quer, acompanha quem quer. Aquilo ali não é um meio de demissão e admissão. Estou demitindo e estou admitindo dentro de um contexto empresarial. Não, é um processo de autopercepção. O que me faz bem consumir e o que não me faz bem consumir. Então é muito importante essa avaliação. Gera uma questão de tipo, eu também tenho que mostrar que eu superei, que eu tô bem. Então a pessoa tá lá, nem postava stories, do nada tá postando 15 stories. Aí tá tipo, todos os stories, tá tipo, feliz. Good vibes, né? Good vibes. Foi, mas tô na melhor fase da minha vida, aproveitando e curtindo. Quando na verdade ela nem tá respeitando os sentimentos que todo término tem, né? Independente se foi você que terminou, você que ficou terminado. Você tem que ter aquele tempo ali também de se reestruturar, de reprogramação da vida, das rotinas, você né? vai vivendo no automático e não vai processando aquilo, né? Exatamente. Ao invés de ser uma superação de fato, vira uma competição, né? Vira uma competição entre o opressor e o ex. Olha, Exatamente. segundo episódio e temos aqui um recorde de perguntas. É todo mundo querendo aqui uma mini terapia. Todo mundo. Mas eu gostei de um aqui que foi um desafio pra você. A pergunta é de Silas. Ele mandou assim: é impossível trabalhar com redes sociais e não ficar viciado em celular. Mude a minha mente. Eita! Primeiro que mudar a mente de uma pessoa não é um processo de 10 passos para. Né? É um processo de atendimento, de acompanhamento, né? Então, a gente não pode dizer faça isso, isso e isso e alcance isso, né? Até porque quando a gente trabalha com saúde mental, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de não trazer a seguridade de faça isso e alcance isso, porque não é uma venda. A gente está falando de uma vida específica, pessoal, para um desenvolvimento específico, né, do que a pessoa busca. Então, poderia dar alguns sinalizadores, né, para essa realidade. Bom, se trabalha nas redes, uma possibilidade pode ser essa restrição, né? Então, de horários. Eu preciso estar na rede, dentro do meu fluxo de expediente, de que horas até que horas. Então, não estando no expediente, quais são as horas que eu posso me dar de desconexão às redes? É à noite? É de manhã cedo? É aos finais de semana? Né? Eleger algumas horas que são possíveis se desconectar. Seria uma alternativa, tendo em vista que o indivíduo trabalha nas redes sociais, né? Outra coisa também é que se trabalha nas redes sociais, se restrinja
a esse lugar de estar nas redes para o trabalho. E não para outros efeitos aí de distração, que podem trazer um acúmulo ali de informações e de realidades vivenciadas, e isso gerar um cansaço, gerar uma estafa, né? Gerar ali um esgotamento mental. Então, por isso que é importante eleger quais são as horas dentro daquilo que eu preciso produzir, que eu posso me desconectar e ser muito veemente com essa realidade, ou seja, eu vou me comprometer nessas horas que eu posso em estar desconectado. E eu gostei que ele fez essa pergunta e ele também fez uma outra pergunta que já fala justamente desse excesso, que Você dá um horário, né? Eu vou estar marcando consulta. que é justamente sobre que falam muito nas redes sociais, principalmente a questão de estafa de trabalho, que é: me falaram que eu vou ter um burnout. Ouço falar sempre, mas não faço ideia de como é isso. Aí ele pediu pra poder falar sobre. Burnout. Burnout, a gente estava discutindo até recentemente na agência, assim, em um momento de resenha mesmo, que burnout tinha virado quase que uma doença, tipo assim, como se fosse uma medalhinha pra dizer que você trabalha muito. Se você já teve burnout, você trabalha, você tem demais. Virou você mérito, é uma né? pessoa, é um mérito. Virou mérito. Eu nunca passei por isso, então, nossa, eu não trabalho o suficiente. Você não é. Vou ter que ficar até mais tarde hoje. E aí tem os famosos também workaholics, né? Que são os viciados em trabalho, né? E aí a gente precisa analisar essas realidades, porque primeiro é uma síndrome de burnout. Né? Exatamente. É a síndrome de burnout. Então, como eu falei no início, síndrome ela não tem um especificador. A gente não tem a causa, a gente não tem um curso e a gente não tem um prognóstico. A gente tem sinais e sintomas. E a soma do burnout, se a gente pudesse falar assim, a grosso modo, enquanto sinais e sintomas, ela vai ser um misto aí de realidades da junção de humor deprimido e algumas características da ansiedade. Né? E o que é trazido como um processo de fator desencadeante ou do gatilho é o ambiente corporativo, é o ambiente de trabalho, né? Em que o indivíduo vai ter um esgotamento físico e um esgotamento mental, né? Comprometendo diretamente a produtividade, a criatividade, o desempenho desse indivíduo, mas é síndrome, não é um transtorno. E o burnout, o diagnóstico, ele precisa de acompanhamento com medicação? Olha, a gente vai entender que o processo de saúde mental, a gente sempre vai usar o termo depende. Depende do contexto, depende da gravidade, se é leve, se é moderado, se é grave, depende dos prejuízos significativos clinicamente à vida do indivíduo, prejuízos sociais, prejuízos funcionais, né? Então a gente vai trabalhar essa perspectiva na psicologia do depende. Porque até medicamento que seja para tratar os mesmos transtornos, muitas vezes não são iguais para todo mundo, por causa do comprometimento específico que é avaliado e por causa da realidade de cada um. Então depende. Depende dentro de uma análise clínica do que de fato vai ser necessário para esse processo de tratamento. Eu tinha uma ideia, eu não conhecia muito sobre, já ouvi falar, claro, porque falam muito, como a gente até brincou, né? Mas eu achava que era um episódio, tipo, eu tive uma crise de burnout, eu tive um burnout. Sim. E aí, mas ela pode se prolongar. Vem de uma construção, né? Vem de uma construção que desemboca na síndrome, mas como eu disse, a gente não tem um fator determinante para tal, porque inclusive o burnout, ele soma os sintomas, os sinais, né, da depressão e da ansiedade. Então, por isso que é muito importante avaliar. E hoje, as pessoas elas estão confundindo muito, né, aquilo que é excesso com aquilo que é uma compulsão. Compulsão é algo totalmente fora do padrão. Por exemplo, a compulsão alimentar. A pessoa não é seletiva, ela não escolhe, eu vou comer só chocolate. Ela come o que tiver na frente e ela vai comer, sei lá, 5 sanduíches, 6 sanduíches de vez. Né? E não, comi um sanduíche e meio, tô com compulsão alimentar. Não, isso foi um exagero, isso foi um excesso. E eu percebo que essa flutuação entre exagero e compulsão
tem sido muito inespecificamente utilizada hoje na sociedade. Tudo é compulsão, tudo é vício. E quando a gente fala sobre um vício, é aquilo que está trazendo um prejuízo real ao indivíduo. É a mesma coisa do trauma, tudo é trauma. Sim, Mas quando a gente pensa sobre trauma, é sobre uma realidade que de fato foi muito intensa, abrupta, né? Um assalto, um abuso, coisas que são realmente totalmente desviantes do padrão de normalidade vivencial. Então não é tudo trauma, às vezes eu tenho ali um fator estressor, às vezes eu tive um estresse acentuado, eu tive um grande desconforto emocional, eu tive um mal-estar considerável, mas trauma vão ter outras complexidades a ser avaliada. Né? Então, por isso que é muito importante a gente entender que tudo aquilo que eu tenho como suspeita, enquanto que está acontecendo comigo, é o profissional de saúde mental que precisa investigar. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Façam terapia. Como é? Silêncio. Estamos em terapia. Quero printar, quero isso em figurinha. A gente tem mais perguntas, tem muitas perguntas aqui. Sim. Gente, vocês arrasaram, mas eu peguei aqui uma pergunta de alguém que acho que te acompanha, acredito que te acompanha, que te conhece. Essa pergunta é de Bia. Ela mandou assim, ó: vejo que você é cristã bem ativa. Como acha que a religião pode ajudar na psicologia? Bom, vamos separar. Quando a gente fala sobre psicologia, a gente está falando de uma atuação profissional baseada cientificamente. Tudo aquilo que é científico precisa ser testado e comprovado. Quando a gente fala sobre crença, é simplesmente sobre acreditar, crer. A religião não precisa se provar enquanto existência. Já a ciência precisa se provar. Inclusive, a ciência é extremamente dinâmica, né? Aquilo que um momento era um tratamento, às vezes muda de tratamento, que era padrão ouro em um momento para tratamento, e em outro momento já é outro padrão ouro. Então, são coisas distintas enquanto funcionalidade, né? Ter crenças faz parte do nosso repertório vivencial. Inclusive, quando a gente pensa na formação do indivíduo, o que a gente vai entender cientificamente? Que a nossa formação é biológica, psicológica e social. Alguns autores estão trazendo a quarta ramificação, que é o espiritual. Outros autores vão trazer o espiritual dentro do social. Então, veja bem, quando eu penso num bem-estar, eu preciso dar conta desse quarteto fantástico. A minha condição biológica, ou seja, a minha alimentação, o meu sistema fisiológico de funcionamento, hora de dormir, de acordar, movimentação do meu corpo. Quando eu penso na condição psicológica da minha saúde mental, está colocada para a forma como eu penso, sinto e me comporto. Né? Que inclusive a APA, a Associação de Psicologia Americana, vai nos trazer que saúde mental é a forma que o indivíduo consegue ali construir o seu pensamento, emoções e comportamentos. E aí, dentro dessa realidade, a gente vai ter também o contexto social, que são os relacionamentos, as pessoas que a gente se conecta. E aí, alguns autores vão trazer a ideia da espiritualidade dentro do contexto social, justamente para poder entender. Porque se as pessoas que creem nas mesmas coisas, elas vão tender a formar um grupo. Sim. Elas vão tender a andar juntas, porque a perspectiva de ida, de busca, se encontra. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que a ideia da espiritualidade não é uma direção sobre isso aqui, né? Quando a ciência vai trazer esses estudos, mas é a ideia de crer em algo. Crer em algo. Então, a gente precisa entender que aquilo que eu creio não se torna aquilo que eu vou ensinar na psicologia, mas se torna aquilo que me forma enquanto pessoa. Perfeito. Então, eu sou formada por aquilo que eu creio. E a partir do que eu creio, eu atuo, eu vivo. Né? Porque um indivíduo sem crenças é um indivíduo que ele não consegue se firmar enquanto realidade constituinte de ser. Porque as crenças são elementos formadores das nossas vidas. E quando a gente fala em crença, a gente não está falando só da questão espiritual. A gente está falando de crenças numa amplitude de ser. Né? Então, eu creio que uma rua escura vai trazer um assalto. O que eu vou fazer? Eu não vou andar na rua escura. Até porque os nossos esquemas emocionais, como a gente costuma dizer na psicologia, eles são formados pelas nossas crenças
e pelas nossas experiências ao longo da vida. Então, todos nós aqui fomos formados a partir de crenças que ouvimos das nossas mães, né? Crenças que ouvimos na realidade escolar, na realidade comunidade de fé. Né? Então, por isso que é muito importante a gente não segregar a nossa existência em caixinhas, porque a gente funciona como um todo, indivisível. Agora, a partir dos contextos, dos cenários que você está, você vai se colocar a partir daquilo que de fato é comum ao público. Por exemplo, para estar aqui, eu estou tendo que traduzir para vocês muitos conceitos que talvez para um psicólogo eu falaria totalmente usando termos técnicos, e para aqui eu estou traduzindo. Eu trago termo técnico em alguns momentos e traduzo, né? Então a gente precisa entender e quebrar esse paradigma, né? Por muito tempo se viveu esse paradigma de que a gente precisa se distanciar em várias partes para poder se formar, como eu falei, vida profissional, vida pessoal, né? Eu não posso trazer aquilo que é a minha realidade de hábitos, crenças e fé como determinante para a vida do outro, mas eu tê-las é essencial para a minha saúde mental. Perfeito, perfeito. Exatamente, isso é muito importante, porque eu já na minha adolescência eu vivi eu tinha uma vida ativa dentro da igreja, e lá eu lembro que recebia conselhos de pessoas no sentido de procure sempre um psicólogo que seja cristão. Porque esse vai entender. Então, às vezes, as pessoas elas podem ter essa ideia de que colocar o profissional dentro dessas caixinhas, e isso acaba desconsiderando que ele é o profissional. Entendeu? Então procura um profissional ético, atualizado, estudioso, porque assim a gente consegue perceber muitas realidades hoje profissionais que não estão se reciclando com o tempo, se atualizando, né? Hoje a gente tem o Manual Diagnóstico dos Transtornos, que agora evoluiu para o TR, né? Que é uma revisão, né? Ampliou algumas coisas, outras coisas foram reconstituídas enquanto palavras, enquanto realidades. Por exemplo, o transtorno antissocial, que era o famoso psicopata, né? O termo técnico é transtorno antissocial. Por quê? Porque quando alguns termos eles se tornam pejorativos, existe a necessidade de remodulá-los, revê-los, né? Por exemplo, o transtorno anancástico, que se falava antes, que era o famoso perfeccionista. Hoje a gente usa o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, essas atualizações, elas são muito importantes porque elas vão determinar o êxito de um tratamento, de um acompanhamento, de uma avaliação consciente e coerente para o que o indivíduo alcance resultado. Porque a psicoterapia é sobre resultado. Não é sobre a exposição de um conteúdo. A gente, quando é psicólogo, a gente é um pouquinho professor, porque tem o processo da psicoeducação, ensinar, né? Fazer uma análise ali funcional do problema, da realidade do indivíduo, mas a gente precisa entender claramente nesse processo que a psicoterapia ela tem o objetivo de gerar resultado. O paciente ele vai procurar resultado. Eu estava assim, agora eu estou assim, eu pensava assim, agora eu já estou pensando assim, eu já estou perspectivando assim, eu já consigo ter alguns hábitos que antes eu não tinha, eu já consegui reprogramar, reestruturar algumas coisas que eu pensava, e assim vai. Então, a gente quando procura um profissional, a gente quer o quê? Resultado. E isso não foge da psicologia. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Vamos agora daqui. Tem uma pergunta aqui que ela foi boa, porque em meio a várias perguntas assim de terapia, teve uma que chamou pra carreira. Tem alguém aqui que eu acredito que deve ser algum estudante de psicologia que tá querendo entender. Então ele perguntou assim: como foi pra você o processo de construção depois que começou na área da psicologia? Porque a gente foi um senhor currículo aqui. Foi. Como foi esse processo até chegar aqui onde Beca está hoje? Primeiro que até o meu 3º ano eu acreditava que eu ia cursar Direito e que eu ia ser promotora ou juíza. Era a determinação que eu tinha na minha vida. E aí, após participar de uma palestra de orientação vocacional, eu conheci melhor a psicologia. Eu falei, não, a psicologia sou eu. Falei, não, isso aqui sou eu. Então eu preciso ir para a psicologia. E aí eu fui. E dentro da psicologia, eu sempre me vi como a profissional
antes de ser. E o que é se ver como um profissional antes de ser? Isso habilita você a ações e comportamentos antes mesmo da formação. Porque você já se coloca no curso como alguém interessado em se tornar o que o canudo vai lhe conferir como autorização lá na frente. Então, desde que eu entrei no curso, eu já tinha uma postura daquilo que eu queria me encontrar, que era com o meu canudo. Então, a minha postura, a minha forma de me colocar em sala de aula, né, a minha forma de levar a sério aquilo que era passado pelos professores foi desde o primeiro semestre. Porque a nossa carreira não começa quando a gente pega o canudo, começa quando a gente ingressa na faculdade. No primeiro semestre, você já começou sua carreira. Você é habilitado para executá-la depois que você se forma. Mas você já começou a sua carreira desde o primeiro semestre. Então, os professores já vão observar sua forma de se vestir. Os professores já vão observar a sua responsabilidade no curso, o seu engajamento, o seu esforço, a sua busca amplificada pelo conhecimento, ou seja, além sala de aula, né? E aí, dentro dessa realidade, meus colegas já diziam: você vai ensinar na faculdade um dia. Você vai ensinar, né? E minha mãe é pedagoga. Então, eu cresci nesse cenário de pedagogia, acompanhava minha mãe em muitas aulas e eu sempre gostei de ensinar também. Então, eu vi aquilo como uma perspectiva, mas um dia vai chegar. Né? E aí, depois de 2 anos de formado, 1 ano e meio, 2, eu então fui fazer uma seleção na faculdade, onde eu me formei. E aí, então, entrei no curso de psicologia para dar aula, né? E é interessante a gente pensar nisso porque as pessoas hoje, elas já querem entrar, às vezes, em um lugar que já traga o retorno que elas querem alcançar daqui a 10 anos. Então, 10 anos em 1. No primeiro momento, né? E eu sempre fui um desbravador. Então, para mim, eu tinha que estar. Por quê? Porque eu me envolvia com o presente. Isso aqui eu gosto, isso aqui é o que eu amo fazer, então eu vou me envolver com o agora. Os depois que vão vir, os outros vários depois que vão vir, vão ser fruto do que eu estou iniciando agora. Mas eu vou entrar nisso aqui. Então eu já cheguei a trabalhar 14, 16 horas por dia e fazer mestrado. E na minha realidade, né, de fé também, ser líder de um grupo de jovens, né? Então, organizar um casamento. E aí me perguntam: como você fez tudo isso? Não sei, eu fiz. Eu fui fazendo, né? Eu fui me comprometendo com o que eu tinha para alcançar o que eu queria. E deu certo. E aí as pessoas perdem tanto tempo na ruminação do que querem alcançar, que elas se perdem de fazer o que tem que ser feito agora, porque não existe depois sem agora, não existe amanhã sem hoje. Então, é cada agora por vez, e não tudo agora de uma vez, né? Então, eu sempre me via, antes de estar em um lugar, estando naquele lugar. Eu sempre me via, né? E aí, nessa perspectiva, eu já comecei a trabalhar, né, na psicologia organizacional do trabalho, concomitante a isso, também com consultório, com clínica, e aí também fui para a área da docência, né? E dentro dessa realidade, eu fui perspectivando os passos da minha carreira. Só que o que eu perspectivava não travava o meu presente, porque às vezes o que acontece com as pessoas é isso. O que elas querem alcançar trava elas no hoje, porque o hoje vai vir com dificuldades. Então, quantas vezes eu pegava estrada depois de trabalhar o dia todo, de ter dado aula à noite, que ensinava também em outra cidade, e eu entendia que aquilo ali era o difícil que eu precisava viver para alcançar o que eu estava perspectivando, né? E aí as pessoas têm esse hábito de deixar para serem felizes quando alcançam o que querem. Só que ser feliz já é a condição de viver aquilo que você quer conquistar, no hoje. Então, eu ia me envolvendo muito com esse lugar de gratidão, de amor por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu estava atuando. E isso foi trazendo os lugares que hoje eu tenho ocupado, né, que hoje eu tenho vivido. E eu falo isso com uma naturalidade tão grande, porque às vezes as pessoas podem achar assim, né? O lugar que ela alcançou hoje confere a ela assim talvez uma vaidade ou um reconhecimento. Vocês acreditam que eu não paro nem para pensar sobre isso? Olha o lugar que eu estou, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu só falo assim: gente, como valeu a pena não desistir daquilo que eu sou.
dessa forma. Porque o meu objetivo de vida sempre foi ser fonte geradora de vida para outros. Eu não consegui entender minha vida morrendo em mim mesma. Eu sempre entendi a minha vida como uma extensão para a melhora da vida do outro. Nossa. Né? Então isso foi minha filosofia de vida há muitos anos, é a minha filosofia de vida até hoje. Então, por isso que quando as pessoas falam, qual é o seu nicho? Eu falo, meu nicho são pessoas. E elas vão me encontrar a partir da necessidade delas. Nossa, que bonito. Que bonito mesmo. E conseguiu. E é sucesso, ascendeu de fato. Não é à toa que chegou aqui hoje, né? Como você falou, as pessoas vão me encontrar a partir e a gente precisava desse episódio, porque foi realmente muito bonito. Sim. De ouvir mesmo e aprender com essa fala. Temos muitas e muitas perguntas aqui, mas algumas você já respondeu, que é como você se descobriu psicóloga. Ela acabou de explicar tudo. Deu aqui. aula. Deu uma aula. Mas tem outra aqui que foi legal também aqui, que ela falou que é Silas de novo. Olha. Silas tá... no horário, viu? Silas vai sair daqui direto do consultório de Beca. Pra tá marcando, tá, querido? Porque acho que ele não entendeu a propósito. Perdeu, né? Se perdeu. Ah, não. Silas, perdão, eu vou passar a sua pergunta, porque acabou de chegar outra aqui e acho que vamos dar o espaço, Silas. A gente responde no Instagram, a gente pede pra ela responder no Instagram sua. Vai marcar a consulta. Já tá combinado Olha aqui já. Olha o gancho. Já fechou. É isso aí. Milena perguntou: como lidar com aquele paciente quieto demais? E isso me remeteu a uma pessoa da minha convivência que fala assim: eu tenho muita vontade de terapia, eu tenho muita... A pessoa se reconhece a necessidade, tem o desejo, mas é uma pessoa que conversa pouco, que fala pouco. Então a pessoa sempre se coloca nesse lugar de eu vou pra lá, mas eu sei que eu não vou conseguir me expressar. Como eu vou falar do que eu estou sentindo? É tanto que teve uma vez que, numa conversa sobre isso, a pessoa falou assim: eu queria poder levar alguém comigo, como mãe que vai no consultório e diz tudo que eu tenho, tudo que eu sinto, pra que eu pudesse ali chegar, conseguir apresentar Sim. as minhas questões. Como lidar com essa... Quando a gente fala sobre a realidade da psicologia, um fator determinante para um bom trabalho é o vínculo. Então, como é que a gente estabelece o vínculo? Na forma como a gente vai abrir a porta, no sorriso que a gente vai disponibilizar para o paciente, na não condenação da exposição das vivências dele inicialmente, das emoções, da exposição de emoções, né? Então a gente precisa, para esses pacientes que têm dificuldade de falar, de se expor, investir muito no vínculo. O vínculo, ele é real à terapia, como um todo. Tanto para o paciente que tem facilidade de se expor, quanto ao paciente que não tem facilidade de se expor. Então, é muito importante você estabelecer um vínculo com esse paciente. No sorriso, na forma como você recebe. Eu, por exemplo, vou até a porta, abro a porta para o meu paciente, dou bom dia, boa tarde, né? Cumprimento ele, pergunto se quer um café, pergunto se quer um cappuccino, né? O que tiver lá disponível, uma balinha, uma água. Abro a porta, né, do meu consultório para ele entrar, espero ele sentar primeiro, sento. Na realidade também de atendimento, se eu vejo alguma condição para elogiar ali, né, que me chamou a atenção, elogio, olha, gostei do corte, muito bonito, né, gostei da roupa, muito bonita, porque a gente quebrou muito esse paradigma dentro da psicologia de que o profissional de psicologia, ele vive distante do indivíduo. A gente confunde muito estar perto com ser íntimo, são coisas distintas. Ser íntimo é você levar para casa, é você desabafar do seu dia a dia, é você chegar no atendimento e falar: eu também vivo isso. A intimidade. Mas estar perto é trazer o outro para um ambiente aconchegante. E esse aconchego tá onde? Tá nas cores do lugar. Tá na forma como você está vestida. Antes você achava, não, as cores têm que ser monocromáticas, é preto, é branco, é aquele terno. Claro que você vai transitar pelo seu estilo, mas quando a gente pensa dentro da consultoria de imagem, que também tem na mentoria... Olha só!
A gente vai pensar em cores mais fluidas, né? Que abram esse acesso para o paciente estar. Então, investir na roupa também faz parte dessa fluidez. O ambiente, a música que está sendo tocada ali, a cor da parede, as luzes, tudo isso vai sendo gerado um vínculo. E para esse paciente que tem dificuldade de falar, esse vínculo já é uma normativa na psicologia no atendimento. Para esse paciente, precisa ser investido ainda mais. Outra coisa, entrar em acordo com o paciente. Não é o profissional que determina, vamos tratar isso, não. O que você gostaria de trazer hoje? Como é que foi a sua semana? Me fala um pouco como é que foi, foram esses dias, porque você vai trazendo o indivíduo para uma lucidez daquilo que ele mesmo viveu. Porque às vezes o paciente que tem dificuldade de falar, ele acha que ele tem que trazer um problema, e um problema muito grande, e algo muito terrível, porque ele não tem que falar. Sim. Então essas seriam algumas formatações, né, de forma, claro, em linhas gerais, que poderia ser investido. Entendi. E eu faço até um gancho ao que você estava falando sobre intimidade e trazer para mais perto, que tem uma pergunta que ela fala assim: você acha saudável ter uma relação de amizade com o paciente além da consulta? Olha, quando a gente vai falar sobre o Conselho de Ética da Psicologia, ele vai trazer, né, algumas indicações, né, para não tratar amigos íntimos, parentes, né, familiares, porque existe ali um envolvimento emocional. Mas depende do que a pessoa chama de amigo. Amigo é conhecer, amigo é encontrar na rua, amigo é seguir na rede social. Entende a complexidade de pensar sobre amigo? Porque quando a gente fala amigo, por exemplo, as minhas amigas que vão na minha casa, ou que eu viajo com elas, ou que eu desabafo com elas, não podem ser minhas pacientes. Sim. Minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, meus primos também não podem ser meus pacientes, né? Mas hoje a gente entende, antes a pessoa viu o psicólogo na rua, vou mudar até de passeio. Você pode cumprimentar seu psicólogo, tudo bom, não é um problema em si. Agora, se tiver vínculo no sentido de amizade íntima, fazer parte da sua realidade no dia a dia, ser amiga que você desabafa, que está na sua casa, não é indicado, né? Assim também como o conselho não indica a realidade de atender pessoas da mesma família, mãe e filha. Mas veja bem, indicativo não é determinante, tá? Mas são algumas indicações que podem facilitar o processo. Porque assim, uma vez que eu sou sua terapeuta, você confia em mim. E eu sou fidelizada a você. E aí uma vez que você atende o esposo, eu vou atender o seu esposo ou o seu namorado, inevitavelmente esse vínculo vai ter algum balanço aí. Algum ruído ali. Algum ruído. Por quê? Porque ela é minha psicóloga. Ela precisa, entre aspas, estar com a minha, do meu lado, ou entender a minha verdade, que o psicólogo precisa entender a verdade do indivíduo. E uma vez que o problema é relacionamento com o outro e se atende o outro também, aí já pode ser confusão. Um fator bem complicador. Nossa, eu tô muito, muito feliz. A gente já passou do horário. Mas assim, realmente não percebi, vi agora que Bia deu um sinal ali também. Mas assim, muito boa as colocações, muito bom te conhecer mais um pouco, muito bom conhecer sobre termos, desconstruir essas ideias que que as redes sociais aí vem trazendo, vem colocando pra gente. Mas nesse momento eu queria assim que, dado todo esse currículo, que com certeza a gente, o Ascender, ele tem esse pilar profissional, esse pilar de carreira. O que você diria agora para a pessoa que está saindo, que está naquele momento decisivo assim da faculdade de psicologia, que não sabe para onde ela vai, que está confusa? Se aconteceu isso com você em algum momento, porque professora, mentora, psicóloga, aí vamos lá. Mestrada, eu ia falar mestrando, eu tava aqui procurando alguém que me corrigisse. E ainda dentro disso aí, tudo que ela faz nas suas particularidades, né? Exatamente. A mentoria mesmo, um universo aqui que você já apresentou pra gente do que tem lá dentro. Inclusive, clientes já aqui. Foi vender. Já coloca aí, anota aí. Bia virou aqui a assessora. Entendemos que perdemos Bia aqui. Mas é isso, o que você diria para essa pessoa que está saindo nesse momento da faculdade de psicologia e tá ali perdida e que olha para você e te coloca nesse lugar de admiração? Eu quero chegar ali.
Eu vou começar pelo que eu dizia quando eu estava dentro do contexto acadêmico. Há 8 anos atrás, quando eu estava na academia, eu já dizia para os meus alunos: psicologia é uma profissão em ascensão, é a profissão do futuro. E eu dizia também aos meus alunos que é possível viver de psicologia e viver bem. Que psicologia não é o lugar ou o cenário de não ganhar bem, de ganhar pouco, de não conseguir ter uma vida em que você possa realizar sonhos. E vindo para o contexto atual, que já está bem disseminado nas redes, a gente vê que a psicologia é a profissão do presente e do futuro. Em alguns locais, inclusive fora do Brasil, a psicologia já é hoje comparada com a medicina. Então eu diria para você que se você ama psicologia, se você ama o ser humano, se você tem como fonte geradora na sua vida de motivação ajudar outras pessoas, não desista desse caminho. Só procure o entendimento de por onde esse caminho vai ser traçado. Você vai para psicologia clínica, psicologia organizacional, quais é a atuação que você se vê em qualidade e possibilidade de ser. Porque a psicologia ela não vai alcançar, como a gente fala dessa inteligência artificial, né? Eu acredito, porque o vínculo não tem como estabelecer a inteligência artificial. Sim. E o primordial para lograr um bom resultado na psicologia é essa construção do vínculo, né? Além de todos os outros que a gente citou aqui. Então, acredite naquilo que você mesmo está investindo como resultado daquilo que você é, porque a psicologia precisa ser resultado daquilo que nós acreditamos enquanto vida. Na minha bio mesmo, no Instagram, tem lá: Rebeca é uma apaixonada pela vida. Então, para psicologar, você precisa ser apaixonado pela vida. Você precisa se reinventar para ajudar outros a se reinventarem. E você precisa se transformar para alcançar a transformação dos outros ao ajudar, auxiliar em cada atendimento. Então não esqueça que a psicologia é a profissão do presente e do futuro. E mais, entenda que as dificuldades não são um convite à desistência, mas é um convite a aprender, se reinventar, expandir e se desenvolver. Não. Gente, muito bonito. Quero fazer psicologia agora. Não, pelo amor de Deus, chega. A gente tem aqui a Tícia Luz, vamos continuar consumindo das fontes. Vai fazer mais uma rodada de perguntas, não entender, né? Não tem. Agora sim, vou pegar aqui um ganchinho, que você já ia finalizar, mas eu quero pegar um ganchinho aqui do que você falou sobre inteligência artificial. Tem gente desabafando com a inteligência artificial. Exato. E agora, como vocês combatem da trend do Zolpidem a inteligência artificial agora? É um perigo, uma vez, como eu disse, né? Você não tem como estabelecer um vínculo, né? E o vínculo é aquele lugar em que você vai entender as particularidades de cada indivíduo, em que você vai se conectar ao outro, né? O rapport, que também se chama, dessa afinidade emocional, né? Por isso que hoje, quando você vai procurar um profissional, o que é que você faz? Você vai querer saber quem ele é. Dificilmente hoje a gente procura um profissional só simplesmente pela formação que a gente sabe que ele tem. A gente vai querer saber quem é essa pessoa para ver se tem uma afinidade emocional aqui. Porque eu vou entregar para ele a minha vida, a minha realidade de vida. Então não pode ser qualquer um, não é? Então esse vínculo, como é que se estabelece com a máquina? Com um ser inanimado. E programado, com respostas programadas. É muito complicado. Então é isso, gente. Parem de desabafar com inteligência artificial. E procurem Rebeca. Você pode agora entrar em contato com ela através do número. Minha assessora ali, minha assessora. Tá aparecendo na câmera. Ai, Beca, obrigada. Muito obrigada. Hoje, de fato, encerramos com uma dorzinha assim, ó, no coração, porque o papo tava muito bom. Mas a gente tem horário, entendeu? A gente tem que liberar, Beca, senão daqui a pouco a gente tá aqui até de manhã, amanhecendo aqui, ó. Sessão de terapia. E depois a gente vai lá e posta o Workaholic. Veio aí o burnout, estou trabalhando demais. Mas é isso, Beca. Foi assim, um episódio maravilhoso. A gente, como eu falei, a gente já esperava, então foi melhor do que eu esperava. Foi melhor. E agradecer também a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que mandou as perguntas. Foram muitas perguntas. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, porque a gente tá assim, ó, coração cheio de muita entrega que você trouxe pra gente hoje. É isso. E agora
continuem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, continuem acompanhando a rede social do Pode Acender, da Agência Luz, Júlia Rauvena, de Beca Faz Lon, entendeu? Beca, quem quiser te encontrar depois desse podcast, onde consegue te encontrar? Como consegue te encontrar? Consegue me encontrar lá no Instagram, Beca Faz Lon, Beca com C, um C só, Faz Lon, tá? Pode acessar lá que você consegue se conectar a mim. E tem conteúdo, viu? Muito conteúdo de valor. Então você pode seguir lá, que é maravilhoso. E a gente também, semana que vem tem podcast de novo, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, com Casal Filmes. Primeira vez que entrevistaremos uma dupla. Imagina aí, Muito gente, legal. já dupla falante com outra dupla falante de colegas. Então vem aí papo sobre filmmaker, sobre a era dos vídeos verticais, mobile, a galera que quer trabalhar com celular aí. Então é hora aí, ó, de usar terça-feira que vem pra poder aprender. Já tá todo mundo aí, ó, com a cabecinha no lugar, depois de Beca. O alarme pra tocar. Alarmezinho, ativa o alarme, já tá todo mundo calminho depois aqui da sessão de terapia. Isso, já se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações, pra você não perder nada. Terça-feira que vem, 8 horas. E Beca, muito obrigada, foi lindo. Foi um prazer estar aqui, muito honrada e lisonjeada. Sempre uma honra poder contribuir com a disseminação do conhecimento e ser fonte geradora de vida, né, para outras vidas. Ai, lindo. E acendeu, gente, é isso, gente.